Especial Mulher 2023. Histórias de força, amor e inspiração de mulheres duovizinhenses. Oferecimento: Visari Odontologia, Capim Limão, Arte Joias, Cressol. Mais uma edição do Especial Mulher 2023 da Rádio Educadora Vizinhança FM, nessa parceria com o Estúdio Black Box e também com um apoio que nos estimula a buscar ainda mais inspiração, que é da Visari Odontologia e Bem-Estar, do Armazém Capim Limão, Arte Joias presente nos melhores momentos e também da Cressol, pioneira, estimulando o desenvolvimento das mulheres e com isso também da nossa região. Nesse especial a gente traz muitas inspirações de pessoas que nem sempre a gente acha que consegue bater um papo e na verdade são simpáticas, acessíveis e muito citadas por serem a inspiração para várias situações na nossa vida como mãe, como mulher e como empresária. Está aqui com a gente uma grande oportunidade de conversar um pouquinho com a Terezinha Colete de Godoy. Não consigo chamar ela de Terezinha porque fui criada também embaixo das pernas dela, então é a tia Terezinha que está aqui com a gente, a mãe dos nossos queridos, do Fábio, do Fernando e da Ana Carla. Já tem uma renca de netos e tem com certeza uma história associada à superação. Quem diria as voltas que a vida deu na vida da tia Terezinha? E vamos agora, nessa edição de hoje, explorar um pouquinho desse passado e dessa pessoa que ainda ajuda tanta gente, inspira, levanta as pessoas, tira do buraco e traz muito amor e alegria. Tia Terezinha, bem-vinda aqui ao nosso estúdio, bem-vinda à Rádio Educadora. Obrigada, estou bem feliz de estar aqui e é um momento bom para a gente viver na história. Tia Terezinha, quando a gente volta o passado, ainda está meio chamuscado na memória de muitas pessoas. Toda essa trajetória do tabelionato Godoy, do comércio todo que a família Colete movimentou durante muitas décadas, de todo o desenvolvimento ligado ao seu pai, nosso Hervelino Colete, a dona Nuxa, que com certeza é uma das grandes referências de mulheres empresárias de um tempo completamente diferente, e tem a tua presença como a primogênita, né, do seu Hervelino e da dona Nuxa. Conta para nós essa trajetória do tabelionato, um momento que a tua vida deu uma guinada, e isso há alguns anos atrás. Então, eu casei com 18 anos, tive uma vida muito feliz com o Paulo Godoy, aprendi a viver sem trabalhar, porque essa era a intenção do Paulo, que a esposa não trabalhasse, fosse mãe de filhos, e é assim que eu fiz. Então foram 11 anos muito legais. Eu fui a primeira do seu Colete, mas depois veio mais 5, né? Então eu só fui a primeira, porque depois era um atrás do outro, 9 anos teve 6 filhos. Isso, né? A dona Nuxa em 9 anos teve 6 filhos. E daí eu fui muito paparicada, muito amada. Trabalhei no comércio Poganoncelli com a minha mãe até casar, um mês antes de casar que eu parei de trabalhar. E daí fui viver a vida de esposa do Paulo Godoy, um cartorário que veio a Doizinhos nos anos 70, quando foi criada a comarca. Ele assumiu o tabelionato, né, que era seu Guimarães, que era o cartorário. Daí, como criou a comarca, daí houve a transação toda, e daí o Paulo Godoy que ficou designado por Doizinhos como cartorário. E conheci o Paulo com 15 anos, ele já estava aí, né, em 70. Ele logo ficou interessado na filha do seu Colete, jogava baralho com o seu Colete no hotel da Dona Diversa. Era uma vida assim, próxima, né, de vizinhos de casa. E ele era completamente apaixonado. Apaixonado e na intenção de casar com a filha do seu Colete. E daí meu pai foi prefeito, ele participou da transação ali do início da vida do seu Colete como prefeito, e eu casei nesse tempo aí, que o seu Colete já era muito influente, né? Não tinha sido ainda prefeito, mas ele era sempre na política, sempre perdia as eleições, mas voltava e queria ser o prefeito. Quando o Fábio nasceu, em 76, 75, 73, o pai foi prefeito,
a história ficou muito interessante, assim, porque daí o pai era prefeito, nasceu o Fábio. Meu pai, eu casei em 73 e o pai foi prefeito em 75, por aí, nessa época. E nasceu o Fábio. Então, o Fábio era o neto do seu Colete, o primeiro neto, e uma vida, assim, muito boa na família. E daí acontece, de 11 anos depois de casada, muito felizes, Paulo morre. Daí eu tive que assumir o cartório. Pois é, o doutor Paulo Antônio de Godoy faleceu em 1985. 85. Você já tinha os 3 filhos, Os 3 né? filhos. Ana Carla tinha 4 anos. O Fernando 7 e o Fábio 9 anos. E você era uma patricinha da época. Era muito. Eu era uma menina que paparicada, muito amada. Quando eu chorava que queria trabalhar, o Paulo me levava a viajar, né? Porque daí compensava a minha angústia de não trabalhar. Fiz escola normal, já casada. Quando o Fábio nasceu, eu me formei. E daí fiquei em casa, como a esposa do Paulo Godoy. Como é que foi relembrar isso agora, né, tia Terezinha? 11 anos de casamento, ele tinha 15 anos de liderança com o tabelionato e, de repente, foi uma morte inesperada. Inesperada. Foi uma morte, assim, súbita, né? Ele veio numa pescaria e ele infartou e faleceu na frente da família toda, assim. A gente estava comendo o peixe que ele trouxe da pescaria e caiu e morreu na frente dos filhos, da mãe, do meu pai, da minha mãe. E foi uma tragédia, na verdade, né? Porque ninguém imaginava que o Paulo Godoy ia falecer naquele momento. A gente tinha uma vida assim. Eu dizia, agora, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei fazer nada, porque daí 11 anos de vida boa, sem trabalhar, e daí? 3 crianças. Daí, um mês depois, o Paulo disse assim, o pai disse assim, Terezinha, você vai pro cartório, porque agora você vai ter que assumir o cartório. Eu digo, nunca, jamais, não vou no cartório, fazer o que lá? Que eu só sei ir lá buscar dinheiro, né? Que eu sabia, era isso que eu fazia. Não tinha outra ligação com o cartório. O Paulo disse, você não vai trabalhar nunca no cartório. E ele morre. Daí o pessoal do fórum me chamou, disse, Terezinha, se você tiver intenção de continuar, você vai ter que entrar para o cartório, aprender tudo, estudar, e você vai ter que fazer um concurso, você não vai ganhar o cartório assim beijado, né? De mão beijada. Daí nisso eu fui, o juiz me designou como tabeliã designada. E tinha o Sérgio Topanotti, que já estava ali, mas um mês depois eu estava no cartório, trabalhando e aprendendo e chorando, porque eu não sabia nada daquilo, não tinha noção do que é. Sabia que lá se fazia escritura e protesto. E foi um grande desafio. Desafio na vida, porque eu tive que achar os livros de direito, né, que eu não tinha. Eu era uma normalista, preparada para ser uma professora. Não tinha Google nessa época? Não tinha nada. No cartório era feito com... As escrituras eram passadas numa gelatina, não tinha nem... Tinha máquina de escrever e depois no livro ia com gelatina para passar o que era escrito da escritura era passado por uma gelatina para ficar fixado no livro. Daí começou a surgir os computadores. Eu digo, gente, eu vou atrás de formatizar o cartório. Foi um dos primeiros cartórios do Paraná a ser formatizado, porque eu disse assim, eu quero que venha, que evolua, né, o cartório. E foi assim um avanço, 2 anos. O cartório se modernizou, ficou bonito, começou com computadores aqueles aparelhos muito grandes, porque era tudo diferente, não tinha nada né, era tudo muito primário, né? Imagina, o tabelionato está completando 53 anos, né? E daí eu fui atrás, consegui trazer modernizar, o pessoal começou a aprender a digitar não, porque já datilografava, né? E daí
assim foi evoluindo, e daí já teve os interesses que os tribunais que forçaram mesmo para que acontecesse isso, né, de ter a informatização dos cartórios. E foi muito legal, porque o cartório evoluiu assim maravilhosamente bem. Só que eu levei assim 5 anos estudando para o concurso, porque eu tive que aprender, além da prática, eu tive que estudar muita lei, muita coisa, para poder fazer o concurso. E eu cheguei um dia, o juiz disse: Terezinha, hoje tem que sair o concurso, você está preparada para assumir um cartório? Eu digo: olha, gente, eu estou estudando, tanto que as minhas irmãs cuidavam dos meus filhos para eu poder estudar. Estudava domingo, segunda, todos os dias eu estudava, e fui fazer o concurso e passei. Ai, meu Deus. Quando você olha para trás agora, né? Isso foi em 85 que você passou, não? Foi um pouquinho depois? Foi 5 anos depois que o Paulo faleceu, então ele morreu em... Foi em 90, então. Uhum. 89, finalzinho de 89 eu passei no concurso. E tudo que você passou, né, tia Terezinha, quando você olha para trás, você lembra o que te motivava? Da onde você arrancava força para superar a viuvez de um príncipe encantado com 3 filhos lindos, loiros... e tudo muito cuidado, sempre marcou o cuidado que você tinha com cada detalhe. Sim, hoje, quando você olha para trás, como é que você vê essa superação? Eu acho assim que foi uma evolução muito grande. Os filhos cresceram também no cartório, porque o Fábio já foi em seguida, chamavam ele de Má Notícia. O Jaime Guzzi dizia: o Fábio é o Má Notícia da cidade, porque ele levava os avisos do protesto para quem tivesse o título, né, em cartório. E daí ele dizia: lá vem uma notícia, lá vem uma notícia. Era o Fábio Godoy com bicicleta, pé, o que ele achava para andar, ele andava na cidade entregando aviso. E depois foram estudar, né? Os 3 foram para Curitiba, porque na época não tinha faculdade. O meu sonho era ter faculdade em Doizinhos, para os filhos não precisarem ir embora na cidade. Foram, a Ana Carla com 14 anos foi para Curitiba. Todos eles foram pequenos ainda. O Fábio foi com 11 anos e ficou com a Vani lá há muito tempo. Aprendeu a desenvolver, daí foi para Camboriú fazer direito, porque ele queria trabalhar no cartório com o que o pai dele fazia, né? E os 3 se formaram, casaram, porque era uma determinação minha. Dizia: filhos, vocês têm que crescer, estudar, casar e ter filhos, porque é uma coisa assim muito importante na vida de vocês, essas fases da vida. E foi o que aconteceu. Hoje em dia, você encontra a razão da tua força nesses desafios? Você sabe o que te motivava, o que te energizava? Sim, porque o que eu precisava era vencer os obstáculos, né? Tanto que não precisava ter direito para ser tabeliã na época, mas depois foi muito importante, porque era uma exigência do tribunal que para ser cartorário tinha que ter direito. Daí o que eu fiz? Meus filhos já estavam se formando, eu fui fazer direito. Não porque eu precisasse por causa do cartório, mas dava uma garantia maior do que eu já conhecia, né, dentro do cartório. Você fez faculdade agora, recentemente? Eu fiz faculdade quando saiu, se criou a faculdade de Direito aqui em Doizinhos, no São José. Nossa, a gente Eu passei na primeira turma, daí eu fiz 5 anos, me formei na Unicep. E estudei, me formei e continuei trabalhando. Daí, tanto que o tribunal dizia assim: Terezinha, a importância do direito para você agora é só para você galgar outros cartórios, ou uma promoção, uma transferência, mas você já a vida te ensinou, né, que o direito dentro, o direito dentro do cartório, a gente aprende praticamente tudo, né? A gente vê a vida de uma pessoa dentro do tabelionato, né? Porque ali se cria, se transforma. Hoje já tem o divórcio, né? Que é feito no cartório também. Modernizou muito a vida do ser humano dentro da vida da justiça, do direito, né? E o cartório é um que
que evoluiu junto e tem as metas e as coisas alcançadas dentro do tabelionato. Você é um grande exemplo para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Não é só a filha do seu colete, não, né? Uma das meninas do colete. Com certeza você fez uma grande diferença nesse movimento aí, né? De ter vivido numa época completamente sem infraestrutura, cheirado um desenvolvimento e continuou mesmo com a falta do seu marido a buscar esse desenvolvimento e uma melhor vida para você e para os seus filhos. Claro. Você acha que as mulheres hoje em dia estão assim também, com essa garra? Olha, eu não sei, às vezes as mulheres, os maridos diziam: olha, fulana, se eu morrer você tem que ser igual a Terezinha Godoy. Eu digo: nunca vocês vão ser igual a Terezinha Godoy, porque a mulher cada um tem os seus sonhos, seus desejos, suas conquistas a alcançar. E elas diziam: porque a Terezinha Godoy não casou, você tem que continuar como a Terezinha foi. Eu digo: não, se elas quiserem casar, elas vão casar. Se elas quiserem refazer a vida, elas vão refazer, porque cada um é um, né, na vida. Eu optei pela vida continuei viúva, fazem já quase 40 anos que o Paulo faleceu. Mas assim, eu sempre busquei evoluir muito, viajei muito, não grandes viagens, mas buscava seguir o independente, né? Tanto que 5 anos depois que eu passei no concurso, eu cheguei em Curitiba e disse para a Vani: eu vou viajar. Daí ela disse assim: para onde que você vai? Eu digo: eu vou para a Europa. Não sei onde que eu vou viajar. Vamos comigo? Eu convidei várias pessoas, a Rosa, a Dona Eda, que na época já tinha ido. Ninguém podia ir, né? Eu digo: sabe de uma coisa? Eu vou sozinha para mim ver o que é a vida fora do Brasil, porque eu não imaginava, não tinha noção. Só tinha ido na Argentina e só, né? E Paraguai? E Paraguai. Ali 30 metros, que nem eu falo, de 30 metros depois da ponte. Então, e daí eu fiz uma viagem sozinha, fiquei 1 mês na Europa viajando, claro que com um grupo de excursão, mas tinha gente de Brasília, tinha gente de Manaus. Era você por conta, né? Eu sozinha, no meio de muitas pessoas, idosos, novos, e eu era... Bem, no fim eu entrava dentro do ônibus sempre meio atrasada e dizia: lá vem a Terezinha, lá vem a Terezinha. E aprendi que a vida não é tão difícil assim. A gente aprende viajando, o mundo se transforma, o mundo transforma a gente, né? A gente vê que a vida não é tão difícil, que a gente supera, que a vida é muito boa e que tem tantas coisas para a gente conhecer no mundo que não tem... É impressionante. Não dá tempo de ficar perdendo o tempo, né? Chorando. E eu chorei muito, chorei uns 9 anos, mais ou menos. Porque eu não enxergava placas, eu era uma pessoa que estava voltada, eu queria aprender o cartório, aprender as coisas do cartório, educar meus filhos, né, para a vida. Tanto que meu pai e minha mãe, todos os irmãos ajudaram a crescer, mas eles crescerem para a vida, mas eu precisava que a vida continuasse, eu tinha que buscar, tinha que aprender, e daí o meu interesse virou viajar e trabalhar e educar os filhos e viver pela família. Imagina, porque... né? 3 crianças aos 31 anos de idade tendo que dar uma guinada profissional incrível. Olha, com certeza é muito bom a gente ter esse depoimento aqui. A gente te agradece, viu, tia Terezinha? Muito obrigada. Que sirva como exemplo, que você continue resgatando as pessoas que estão precisando de você, porque é uma história atrás da outra que a gente recebe desse resgate que você faz com alegria, com bom humor, com acolhimento. Você é uma grande mulher da nossa cidade. Obrigada mesmo por essa história. Muito obrigada. Vamos combinar de trazer a dona Núcia também, né? Para conversar bastante. Vamos trazer para viver o mundo de 2 vizinhos, isso é verdade, né? Com certeza. Tia Terezinha com a gente, Terezinha Colete de Godoy, a nossa grande mestre do tabelionato Godoy, que está aí há 53 anos na nossa cidade, desenvolvendo todo mundo. Obrigada a todos que acompanharam a edição de hoje do Especial Mulher. Esse mês está rendendo uma história melhor que a outra. Se você já perdeu alguma edição que passou, entra no canal do YouTube ou no nosso Facebook e aproveita para se inspirar com várias edições muito especiais. Obrigada a todos.